Há uma quinta dimensão, além daquelas conhecidas pelo homem. É uma dimensão tão vasta quanto o espaço, e tão desprovida de tempo quanto o infinito. É uma zona intermediária entre a luz e a sombra, entre a ciência e a superstição. E se encontra entre o abismo dos temores do homem e o cume dos seus conhecimentos. É uma dimensão da fantasia, uma região além da imaginação. I saw him again 50 miles further on, and then again on the long straight stretch through Virginia, just standing there, not menacing really, if anything drab, a little mousy, just a shabby, silly-looking scarecrow man. I shouldn't even think about him at all, but it's the coincidence of the thing. The fact that wherever I go, there he is. Wherever I stop, I see him. No matter how far I travel or how fast I go, he's ahead of me. I'm on a turnpike now. I don't know why it is, but I'm frightened. Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo à nossa Zona do Crepúsculo. Aqui é a Angélica. E aqui é o Marcos. Hoje falaremos do episódio da primeira temporada, episódio número 16, The Hitchhiker, que seria... o caroneiro, né? É um episódio muito legal, muito intrigante. Eu também, na minha opinião, considerei um dos episódios mais legais da temporada. E você, Marcos? Sim, eu gostei bastante do episódio. Tem umas curiosidades pra gente falar e a gente também vai citar algumas coisas que direta ou indiretamente foram inspiradas por ele. Quais seriam logo de cara as curiosidades que a gente poderia mencionar? Porque esse episódio é interessante, já que é baseado num roteiro, na verdade, que não é do próprio Rod Serling, né? Isso, o Rod Serling, ele adaptou um texto da Lucille Fletcher, que ele foi escrito para ser transmitido através do rádio com narração do Orson Welles. Ele foi transmitido acho que 4 vezes, se eu não me engano. E ele contou também, na época, com a trilha feita pelo Bernard Herrmann, e essa trilha depois foi aproveitada pelo Rod Serling quando ele fez a adaptação desse texto da Lucille Fletcher para um episódio do Além da Imaginação. E tem outra curiosidade também, que o nome da protagonista do episódio é uma homenagem à filha do Rod Serling, né? O nome da protagonista é Nan Adams. Interessante, muito bem. Na transmissão radiofônica que foi feita nos anos 40 pelo Orson Welles, o personagem principal era um homem, né? É uma das primeiras diferenças era esse. O cara chamava Ronald Adams, o personagem, que está dirigindo, né? A história começa com uma mulher, a Nan Adams, que ela está trocando o pneu furado do seu carro, pois ela está fazendo uma viagem cruzando o país, de Nova York a Los Angeles. Quando ela sai da oficina, ela repara num homem estranho pedindo carona, vestido com roupa simples, com terno e um chapéu velhos. Ela começa a ficar desconfortável, né, e manobra rapidamente. Ao longo do percurso, ao longo do tempo, ela vai várias vezes ver esse personagem, tá? Esse caronista, durante a viagem dela. E sempre ao lado do acostamento. Não importa o quão rápido ela vá no carro dela, o quão rápido ela se distancia, onde ela se esconda, ela vai ver o personagem do caroneiro, né? É uma história que dá um nervoso, né? Eu acho que você também deve ter sentido isso, né? É um inexorável, né? Ela não tem pra onde correr. E tem uma outra curiosidade aqui, a gente tem que lançar isso daí logo de cara, porque é interessante. Inspiração ali, até porque o Carnival of Souls é um filme que foi feito depois, né? E é uma história muito parecida, né, Mar? Sim. Exatamente. O plot do filme Carnival of Souls lembra muito o plot desse episódio, The Hitchhiker. Talvez seja inspirado também na peça radiofônica, na verdade, né? Então, mas o Carnival of Souls certamente ele bebeu bastante na fonte, né, criativa desse plot da Lucille Fletcher, né, que depois é adaptado pelo Rod Serling. Outra que o pessoal também cita como uma possível influência, muito mais pra frente lá o Sexto Sentido, né? O pessoal também cita como podendo ter sido influenciado por esse plot, porque, como veremos, né, no final, não vou falar agora, tem
um plot twist ali, né? Shyamalan, assim, os filmes dele, né, eles são conhecidos pelos plot twists, né? Então, de certa maneira, você acaba mesmo vendo uma certa influência desse trabalho aí, dessa série clássica aí do Rod Serling, né, e tal, que vai ter o plot twist, a grande descoberta, né? E eu quero só mencionar que o Carnival of Souls, ou então o Parque Macabro, né, que é o filme de 62, do Herc Harvey, o Harvey, é um puta de um filme, assim, com perdão da palavra, porque ele é um filme maravilhoso, sensacional. Eu nunca vi uma história tão bem feita, tão bem bolada, tão assustadora, sabe? É muito legal. Aliás, pra quem gostou e conhece esse episódio da série aqui que a gente tá comentando, o The Hitchhiker, precisa urgente assistir Carnival of Souls, que é maravilhoso. Sim, o Carnival of Souls é um filme que vale muito a pena, e ele faz uma sessão dupla aí muito boa com esse episódio do Além da Imaginação. Quem tiver a oportunidade de assistir aos dois, é muito interessante mesmo. É um episódio, assim, depende muito, claro, como todos os episódios da série, você tem um personagem principal, e é sempre uma excelente atriz, um excelente ator que encarna esse personagem e conduz a trama pra gente, né? A Inger Stevens está muito bem, né, nesse papel. E você tem também a figura do caronista, né, do misterioso, que é o Leonard Strong, que faz. É uma coisa engraçada, porque ela tá na estrada, o cara tá a pé, só que ele consegue sempre chegar na frente dela, né? Quando ela chega em determinada localidade, o cara já tá ali pedindo carona pra ela, né? Apontando assim com o dedinho pra ela. E ela vai sendo tomada por um terror cada vez maior, né? Ela começa a ficar convencida de que aquele personagem tá perseguindo ela, e tá mesmo, né? Claro. Ela não entende como é que ela está de carro e ele a pé, ele consegue estar sempre na frente dela, e aquilo começa a se transformar numa gigantesca paranoia, e ela não consegue entender a razão disso tudo. E é engraçado que o episódio ele tem um veículo muito interessante pra gente perceber o aumento da paranoia dela, que é a interação dela com pessoas que ela vai encontrando pelo caminho. Cada vez ela interage com essas pessoas de uma maneira mais nervosa, tresloucada, né? Enfim. Não, e interessante, já que você falou disso daí, realmente, ó, ela vai tendo toda essa trajetória de uma moça jovem e uma moça tranquila, que tá curtindo muito uma viagem, para uma pessoa que vai ficando totalmente desesperada e descontrolada. A dado momento, ela vai encontrar com um marinheiro, né, um cara que está prestes a retornar pro navio dele, e ela vai começar a pedir, implorar para que ele entre com ela, que dá uma carona para ele de qualquer maneira. E eu lembro que a gente comentou, achei isso muito interessante, que, cara, na situação dela, uma mulher sozinha, eu jamais, entendeu, com a carona com um cara que eu não conheço, né, e tal, né, mas ela tá numa situação de tanta tensão, de tanto nervosismo, de tanto desespero, que ela vai colocar um cara no carro dela, que até os planos que são colocados logo no começo, da interação dele com ela no carro, a gente fica muito tenso, entendeu? Pra quem é mulher, dá pra ficar muito tenso, porque ele se aproxima demais dela, ele fala muito perto dela, ele fica falando, você é uma mulher sozinha, carona assim, e sabe, claro que a série é muito pudica, ela não vai colocar nada de um conteúdo sexual, assim, visivelmente pro espectador, né? Até o Rod Serling não poderia fazer uma coisa assim, numa época como essa, mas, cara, a gente fica muito tenso, eu fiquei muito nervosa com isso daí. Depois tem esse desfecho aí do cara querendo ir embora de qualquer maneira, que chega até a ser engraçado, apesar de terrível. Sim, é verdade. Tem outros episódios na série, a gente até falou sobre a imagem no espelho, o Mirror Image, onde o personagem está nessa situação de fragilidade, e é engraçado o Rod Serling escolher personagens mulheres para esse tipo de episódio, onde a pessoa está ali empreendendo uma viagem, e porque para a mulher era uma coisa mais complicada viajar sozinha. Então toda essa sensação de insegurança que rondava, né, uma mulher só, jovem, tendo que fazer um trajeto através dos Estados Unidos naquela época, né, era transmitido, né, nessas histórias. É interessante isso. Tem até, de certa forma, um subtexto dessa coisa do quanto era difícil, né, para uma mulher jovem, independente, né, levar a sua vida sozinha, né, os medos e os perigos que estavam à frente, né.
Era uma coisa interessante. A gente pode fazer um link direto, né, com essas notícias que a gente vê terríveis, né, de mulheres que estão viajando. É engraçado essa expressão, viajar sozinha, né? Quando um homem viaja, ele está apenas viajando. Quando uma mulher, ela está viajando sozinha, né? Porque ela tem que ter uma companhia, tem que ter um companheiro, né? Para que possa validar aquela segurança dela, né? Então isso nesse personagem realmente causa uma tensão. E é um episódio que você vendo hoje em dia dá um certo, né? Dá um certo receio dessa situação em que ela mesma se coloca, né? E você tá falando desse negócio dela, não importa quanto ela ande, quanto mais rápido seja. Tem um momento que ela faz inclusive um cálculo, ela fica falando, nossa, mas se esse caronista tivesse pegado um carro que fosse a 150 km por hora, só assim talvez ele conseguisse estar mais adiante, porque ela vai avançando nas cidades, correndo ali para poder chegar nesse outro ponto lá, e cara, o cara está em todos os lugares. E claro, o episódio, a gente vai falar com spoilers, né? O episódio ele trata exatamente disso, do encontro inexorável, né, de uma pessoa com o seu destino. E o destino que o episódio quer tratar, nesse caso, é a morte, né? Eu lembro que a gente estava conversando também, eu gosto muito de fazer isso, gente, a gente pegar coisas que a gente já assistiu, e eu lembro que quando eu comentei lá no podcast, foi lá no blog, a gente trata de muito material assim diversificado, e a gente falou da série Ghost Stories for Christmas, da BBC, e a gente comentou do The Signal Man, né, que é um episódio excepcional dessa série inglesa, e esse negócio de ter aquela figura, né, que é uma figura premonitória, né, uma figura que ela representa o destino fatal ali do ser humano, também está em The Signal Man, né? Então é muito legal, muito interessante também como a série coloca isso daí, e como todas as histórias, o pessoal comenta, já foram contadas, né? A gente enxerga um eco de M.R. James nessa história, né? Ela não quer aceitar, na verdade ela não quer aceitar o destino dela, né? Quando no início da viagem ela sofre uma derrapagem, um pneu fura, ela estava a mais de 100 por hora, e ela acredita que, na verdade, ela conseguiu controlar o carro, ficou tudo bem, ela apenas precisaria trocar o pneu para continuar a viagem. Não foi exatamente isso que aconteceu, né? E aos poucos, ela vai, em um determinado momento, tentar, no auge do medo, do desespero dela, de estar sendo perseguida por essa figura, ela vai ligar para a mãe. E aí que ela vai descobrir a verdade, né? O que realmente está acontecendo, quem realmente é esse caroneiro. E aí você tem um plot twist interessantíssimo que tem nessa história. É uma coisa curiosa, que no momento em que ela entende qual é o destino dela, todo o medo, toda a apreensão desaparecem, né? Ela passa a aceitar aquilo. Todo o medo da morte, né, e tal, né, todo o receio, né. Ela liga pra casa da mãe dela que ela precisa escutar uma voz que confirme a própria existência dela, que ela começa, isso é interessante, né, ela começa, tem uma narração em off, falando, eu preciso sentir que eu existo, não tem que falar com alguém que sabe que eu existo, entendeu? E quando ela liga pra mãe, atende uma outra pessoa, né? Uma outra mulher, ela fala, nossa, mas essa não é residência tal, número tal, telefone tal. Só que essa senhora e tal, fala o nome da mãe dela, ela tá deprimida, depois da morte da filha, e você já tem aquele tan, né? Claro que você vai tendo sinais que isso tem possibilidade de ser o desfecho do episódio, né? Mas isso daí eu acho que na rádio deve ter funcionado maravilhosamente. Eu fico pensando na voz do Orson Welles, né? Como é que foi isso daí? Eu não escutei essa transmissão, né? Uma cópia dela, não sei se existe. Até talvez valesse a pena procurar para escutar. Mas a trilha do Bernard Herrmann, ela é muito precisa em pontuar esses momentos de virada da história e das revelações que a gente tem, né? E essa personagem principal, a Anne, somos nós, né? Na nossa dificuldade em aceitar nossa mortalidade, né? Aceitar que nós temos um fim, ou aceitar coisas que são difíceis, que são inescapáveis do nosso destino. E a gente às vezes tem uma luta inglória e infrutífera contra coisas que são impossíveis de mudar, né? E essa angústia que esse personagem tem diante disso é uma angústia que todos nós experimentamos, é uma coisa muito interessante. E não é à toa que depois essa história foi revisitada várias vezes, né, com outros contextos, né, e tudo. Se a gente for pensar, o personagem do Bruce Willis é outro, né, no seu sentido, ele também está em negação da situação dele, né, enfim, é uma coisa muito... A personagem do Carnival of Souls também, né, ela não acredita Desculpe se foi spoiler pra quem não viu o filme ainda, né? Mas ela também é uma personagem que tem dificuldade em aceitar o destino dela, né?
Mas agora levanta algumas questões que eu colocaria, né? Sobre essa história. Ela interage com várias pessoas, né? Sim, exatamente. Essas pessoas, elas estão vivas, elas tiveram esse encontro com o espírito da Anne? Ou será que essas pessoas também estão mortas e também estão em negação, por isso que a Anne consegue vê-las e elas conseguem vê-la? A pessoa nessa possibilidade? Eu acho, olha só, minha opinião, eu acho que essas pessoas, sim, elas estão vivas. Porém, elas já encontraram o fantasma. Talvez esse episódio, ele seja um episódio que tem um tom mais sobrenatural nessa questão. Tanto que ele tem um pouco de tom meio de terror, né? Com esse negócio, a aproximação do caroneiro, o momento onde ele toca na janela ao lado, né, do passageiro onde ela tá. Então ele tem um tom mais sinistro, né? Então eu acho que ele é meio... Ele trata mais assim sobrenatural também. Enquanto outros episódios até costumam colocar muitas vezes uma questão mais social, né? Um debate assim, moral, ético e tal. Esse episódio de The Hitchhiker, ele tem essa questão dessa tensão que vai aumentando assim a cada momento que é enervante, né? Você tá assistindo, você vai ficando cada vez mais nervoso, tanto quanto ela, né? Isso é muito, muito interessante. E outra coisa que o episódio tem maravilhoso, que eu não posso deixar de comentar, é que os monólogos, essas narrações, né, os monólogos internos da Nan, eles são maravilhosamente interpretados pela atriz, né? Então fica muito perfeito, saca? Uma coisa que The Twilight Zone tem atores, atrizes maravilhosos, né? Então ela dá um show de atuação, né? Inclusive essa atriz, ela participa de um outro episódio também mais à frente, do Além da Imaginação. Acho que é isso, né? É um excelente episódio, vale muito a pena assistir. Enfim, é mais um ponto alto assim da série, um episódio também muito comentado. Sobre as recomendações que a gente gosta de fazer aqui no final desse projeto, fica aqui a minha recomendação, você dá uma assistida em The Signal Man, tá? Do Ghost Stories for Christmas, visitar a nossa publicação, lá, o nosso podcast, que o nosso podcast foi feito com uma pessoa muito legal, que é o Rodrigo, né? Que ele é um especialista nesse material, né? Aqui no Brasil, inclusive quem conseguiu difundir, né? O livre acesso ao material. Então assista The Signal Man, cara, conheça um pouco mais dessas séries inglesas também, que elas também são show à parte. E você, Mar? Então eu vou recomendar também o filme Carnival of Souls, ou Parque Macabro, né? Um filme de 62, dirigido pelo Herc Harvey. E nós comentamos aqui, ele tem um plot que tem bastante semelhanças com o enredo desse episódio. E é um filme maravilhoso, vale muito a pena, é um clássico do terror dos anos 60. Vale muito a pena ser assistido. É um filme, eu acho que é muito até para além da época dele. Vai ter esse negócio da mulher independente, da mulher que ela quer trabalhar, só que ela acaba sendo reprimida pela sociedade. Carnival of Souls, aí, o Parque Macabro, é muito bom, vale a pena, gente. Corre atrás. Eu não vou recomendar o Sexto Sentido exatamente, porque 99% das pessoas já viram, né? Mas quem ainda não viu, tem o Sexto Sentido do M. Night Shyamalan, um filme com o Bruce Willis, que as pessoas também, se alguém ainda não assistiu, quem assistir vai reconhecer aí, ou quem vir agora o episódio do Além da Imaginação, vai reconhecer também algumas semelhanças assim no enredo. Exatamente. E a gente vai se retirando aqui da nossa zona do crepúsculo, voltando aqui, né, rasgando esse fino tecido da realidade. A gente deixa um beijo, um abraço e tchau. Fiquem bem, se cuidem e não deem carona pra estranho. Exatamente.